Então vamos lá, né? Fazendo nossas as palavras aí da prece da Gleide, aí no embalo dessa egrégora maravilhosa, né? Que esse grupo forma todas as quintas, às 15 horas. E esse estudo é um convite à preservação da nossa saúde mental. É o que nos resta no momento. Nós temos que nos agarrar a isso. É importantíssimo a preservação da nossa saúde mental. Por que nós estamos vivenciando esse momento? Não é em vão, né? É justamente, conforme nos diz aqui Joana de Ângeles, e a Carla pontuou muito bem na quinta passada, que é aquele processo de nos voltarmos para o coletivo. Chegou a hora, né? Fazer esse encontro consigo mesmo e voltar a nossa consciência objetiva para o externo, para o outro, para o coletivo. Porque nós fazemos parte da natureza. Está tudo interconectado. Nós somos interconectados como as raízes das árvores nas florestas, cujas raízes se interpenetram. Assim somos nós, formando uma rede de pensamentos, de sentimentos nesse planeta Terra e extensivo ao universo infinito. Então, nós estamos estudando a conquista da consciência. O tema de estudo nosso é a consciência plena. Para quem está chegando agora, então, a conquista da consciência, capítulo 9 do livro Encontro com a Paz e a Saúde. Falta apenas um capítulo 10 para encerrarmos esse maravilhoso livro que Joana de Ângeles traz para nós, como encontrarmos a paz e a saúde, que é pelo despertar da consciência, né? Então, Joana de Ângeles traz isso para nós. Ela traz neste capítulo uma amostra, vamos dizer assim, do processo antropossociológico da conquista da consciência, desde o homem primitivo até o homem atual. Ela descreve como é que nossa consciência foi se despertando através das nossas experiências vivenciadas nas diferentes reencarnações, até conseguirmos um dia nos libertar completamente das amarras do ego, sempre em busca da nossa individualidade, a qual jamais perdemos. Jamais perdemos. E quando isso ocorre, quando nós tomamos consciência do coletivo, conforme Joana de Ângeles nos diz, quando nos harmonizamos com a natureza, nos harmonizamos com os outros seres, porque nós também somos natureza. Nós não somos seres à parte, nós somos natureza. Então, essa separatividade é fantasiosa. Quem nos alerta também para isso é Pierre Weil, o criador da Universidade da Paz. Ele sempre afirmava, já falecido, né? Ele afirmava a fantasia da separatividade que nós criamos através do nosso individualismo, que é diferente de individualidade. Porque no individualismo, nós nos trancamos nas nossas capacidades egóicas, no nosso ego, no nosso egoísmo. Então, nós temos que sair disso, sair para fora de nós mesmos e nos conectarmos
com o divino que há em nós e com os outros. Então, Joana aborda também a conquista da paranormalidade, ou seja, deste sexto sentido, que nada mais é do que a mediunidade, que é justamente esse transcender em contato com o mundo dos espíritos. Lembrando que nós também somos espíritos e que as comunicações mediúnicas se dão de espírito para espírito. E que, quando nós saímos, então, assim, desse círculo vicioso das emoções, nós rompemos com as paixões. E aí a mediunidade desabrocha ou desabrochará em sua plenitude. E isso também nos recomenda o Bhagavad Gita, nos libertarmos das nossas paixões. Eis a questão. Enquanto estivermos presos a elas, às paixões, nós estaremos ainda sem fazer essa ponte que Joana nos recomenda entre o ego, que é a nossa personalidade, e o self, que é o espírito imortal. A personalidade é finita, né? Então, nós temos uma infinitude, vamos dizer assim, que se completa na imortalidade. E ela diz que essa conquista nos liberta da ansiedade, do estresse, do medo, da depressão, das diferentes espécies de transtorno, transtorno do pânico, transtornos alimentares e muitos outros transtornos que atormentam a nossa alma, muitos outros conflitos que atormentam o nosso espírito. Ela diz ainda que ao adquirirmos essa consciência plena, à medida que vamos expandindo essa consciência cada vez mais, nós alcançamos um estágio superior de consciência na nossa jornada terrestre. E ela diz ainda que, nesse nível, nossa inteligência torna-se mais lúcida. E nós, então, deixamos de confundir aquilo que idealizamos com aquilo que realmente somos. Porque muitas vezes nós vivemos iludidos, né? Na ilusão de que nós somos aquilo que ainda não somos. Conforme eu citei para vocês aqui, aquele livro que a Carla também disse que já leu, O Cavaleiro Preso na Armadura, nós ainda somos cavaleiros presos na armadura. Ainda não nos libertamos dessas amarras do ego, né? E que, assim, com maior discernimento, com maior lucidez, nós vamos desvendando o futuro e vamos conquistando o vir a ser. O que é esse vir a ser que Joana nos diz? É a transformação que nós tanto almejamos. É a nossa transformação moral, é a nossa iluminação. Então, ela afirma o seguinte, que quando nós estamos nos estágios inferiores, quando aquelas heranças atávicas, negativas, pessimistas, que existem no nosso consciente, está nos desconectando com a essência divina que somos. E aí é que se dá o desaparecimento da mente. Esse desaparecimento da mente que ela fala não é nada mais, nada menos do que essa desconexão conosco e com Deus, certo? Então, essa falta de conexão consigo mesmo, com o próximo e com Deus. É isso que Joana está querendo dizer para nós. Então,
esse vir a ser completo, pleno, ele vai ocorrer quando nos iluminarmos. Quando a luz que tivermos em nós, conforme nos disse Jesus, o mestre dos mestres, brilhe a vossa luz, vós sois deuses. Aí nós estaremos nos defrontando com o vir a ser, com a nossa transformação. E podemos aqui também lembrar Paulo, quando ele faz esse encontro e diz: não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E a Revista Espírita vai falar para nós, de 1862, numa mensagem de Lacordaire, ele diz o seguinte, ele nos explica que os espíritos puros que estão ao lado de Deus são os enviados superiores encarregados de missões especiais. E, segundo ele, são estes que podemos chamar de Cristo. Então, a nossa jornada, meus amigos, minhas amigas, é longa ainda, até atingirmos esses patamares. Nós temos uma longa jornada e estamos num ponto de despertar. É nesse momento, não é, que nós vamos separar o joio e o trigo que há dentro de nós e nos despertarmos, tendo em vista a nossa individualidade, sem, porém, perder de vista o coletivo. É isso que Joana de Ângeles está trazendo para nós nesse capítulo maravilhoso que ela fala sobre o despertar da consciência. E nós vamos, então, no livro, nós estamos na página, nós paramos na página 187, lá no parágrafo 187, deixa eu achar aqui, eu marquei, mas escapou aqui. Isso tudo que eu falei está na página 186, certo? Do segundo parágrafo da página 186 até o final dele na página 187. E agora, na página 187, no segundo parágrafo, Joana de Ângeles nos diz: alcançando-se, no entanto, a consciência plena, logra-se o estágio superior de peregrinação terrestre. É aí, durante essa inabordável conquista, que se atinge o Cristo cósmico, penetrando-se no entendimento do mecanismo universal, nas leis da vida, embora os limites que fazem parte do espírito humano, na sua condição de relatividade ante o absoluto. Então, Joana aqui diz para nós que, quando atingirmos o estado de consciência plena, que não atingimos ainda, estamos apenas nos despertar dele, é que nós vamos galgar patamares superiores, patamares mais nobres, mais significantes para a nossa vida. E é aí, então, que nós passaremos a condição de espírito puro e poderemos ser chamados de Cristos, conforme a mensagem de Lacordaire, que eu já adiantei aqui na Revista Espírita, conforme ele traz para nós, né? Então, nós vamos entender melhor as leis da vida, como é que elas funcionam, embora relativamente, porque absoluto só Deus. E agora eu passo a palavra para Marlene. Muito bem, boa, excelente explicação. Vamos lá. Mergulhada nesse oceano de sabedoria, a consciência libera o amor que surge em formulação inabitual e manifesta-se triunfante
em domínio de todas as emoções que se deslocam do ego para o self, na gloriosa identificação com Deus. Olha que beleza, é isso que a Ana falou, né? Na hora que a gente mergulha nesse oceano de sabedoria, a consciência libera todo o amor. O que vai predominar é o self, né? Que se desloca do ego para o self. E aí vai entrar a identificação com Deus, porque nós somos deuses, né? E aí é isso que a Ana também falou, repetindo, a nossa luz vai brilhar e tudo vai florescer. Mas até lá tem chão, hein, gente? Mas não tem problema, nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando. É tão lindo, né? Olha, mergulhada no oceano da sabedoria, a consciência libera o amor. E o que é? O amor é o ápice, né? É de tudo que nós precisamos. É a nossa busca. Por enquanto, a gente tem migalhas de amor, tanto para oferecer como para receber, né? Das pessoas. Se ninguém mais quiser falar desse parágrafo, a Nara pode continuar. Então, vamos lá. Alcançado o estágio luminoso, a grande meta psicológica da existência terrestre já não é mais a personalidade que vive, mas a essência divina consubstanciada no ser, que se liberta do cárcere das reencarnações para iniciar novos ciclos de evolução transcendental. Então, quando o espírito atinge esse estágio que ela chama de luminoso, que é o estágio superior aí, que é a grande meta, né, a grande meta de todas as criaturas, da meta psicológica da existência terrestre. É o momento em que nós estamos tentando conquistar esse estágio, né? Quer dizer, alcançado esse estágio, já não é mais a personalidade que vive. Então, é o momento que o espírito, ele expressa toda a sua essência. Ele mostra-se tal qual é, conforme criado e evoluído, né? Ele, nas suas conquistas, naquilo que Deus criou. Eu entendo que ele deixa transparecer o Deus, como você disse, somos deuses. Jesus disse, sois luz. Então, é o momento que nós deixamos, expressamos essa essência divina, né? Que aqui, ó, que se liberta do cárcere das reencarnações. Então chega um momento que nós não precisamos mais reencarnar, porque já passamos por essa fase de aprendizado, conseguimos as nossas conquistas, desenvolvemos o amor, como você falou, né, que vai dominar todas as emoções, atingimos esse self, e aí vamos iniciar novos ciclos de evolução transcendental. Então, para lá, nós não sabemos como é que vai ser, mas a gente sabe que é o atingimento do espírito que estará em plena sintonia com Deus. Como Jesus falava, eu e meu Pai somos um. Então, olha lá, liberta do cárcere das reencarnações, para iniciar novos ciclos de evolução. Então, eu acho que esse parágrafo está falando isso. Nara, É certinho. Essa palavra luminoso, ela vem de numen, e é um termo junguiano. Jung é que usou esse termo, luminoso. Ele se inspirou em Rudolf Otto, que era um pensador, se não me engano, um pensador alemão. E o Otto fala em sagrado. É o sagrado em nós, certo? É quando nós nos iluminamos. Então, o luminoso é o ser iluminado. É o que eu disse lá. Lembrando Jesus, o mestre dos mestres. Brilhe a vossa luz, né?
Então, nós chegaremos a um estágio depois, porque nós não precisaremos mais da personalidade, mas nós preservamos a nossa individualidade. Que isso fique bem claro. Jamais a perdemos, né? E nós, iluminados, chegamos à condição, conforme diz lá na Revista Espírita, no topo da escala de espíritos puros, estão os espíritos crísticos. E esses não precisam mais reencarnar. Eles apenas encarnam com missões, como no caso de Jesus. Ele encarnou com a missão de nos trazer a boa nova, o seu evangelho, né? As normas de conduta moral que nós temos que seguir para alcançarmos essa iluminação, para atingirmos esse estado luminoso, esse estado de luz própria. Nós teremos luz própria. Seremos astros luminosos e não iluminados. Não mais iluminados, mas luminosos, porque já atingimos a iluminação. Já encontramos com a nossa essência divina e já encontramos com o absoluto, que é Deus, a ponto de podermos dizer: eu e o Pai somos um só, como disse a Nara. Ana, eu gostaria de ilustrar esse trecho que você falou do luminoso, porque eu assisti um curso de psicólogas falando do processo luminoso de individuação de Francisco de Assis. Esse trabalho... Eu também vi, Cleide. Ah, você assistiu com a filha da Zenate? Eu vi. Foi Donati. Eu li. Eu não vi, mas eu li. Certo? Foi a filha da Zenate, da UNAT, que apresentou esse trabalho. Então, só para compartilhar com a turma um exemplo de Francisco de Assis, é que ele consegue esse estado luminoso, não é numa outra existência, mas foi na existência, ele se torna o Francisco de Assis, que é uma pessoa que nasceu em berço rico, era da guerra, dos prazeres, e ele faz esse processo luminoso, né, na própria existência, que inclusive no final de sua existência, ele até materializa as chagas do Cristo. Então, o que significa isso? Que ele faz esse processo em uma vida, é um processo não de individuação, que eles falam em psicologia. Por isso que ele entrega a roupa, o pai rico, e vai trabalhar naquilo que ele acreditava. Quer dizer, ele fez essa transformação na própria existência. Ah, mas esse eu se libera, né, Leide? Não, isso aí eu gosto. Isso já faz tempo. Não foi numa existência. Não, entendi. É o que o estudo católico, foi a apresentação do estudo católico. Então, eles não iriam falar jamais em reencarnação. E ele fala do self no Francisco de Assis. Mas é interessante para a gente observar o próprio Paulo, né, de Tarso. Foi esse espírito luminoso que, de repente, ele Senhor, o que queres que eu faça? E a grande transformação. Quer dizer, esse estágio. Agora, nós, lentamente, como a Ana falou, e você também, Marlene, para nós, ainda, nós sabemos que nós vamos fazer, mas é um processo lento, é o que você está explicando. Olha, é um processo lento, conosco ainda
estamos engatinhando. Não, só Cleide, parece que a Nilza quer te perguntar alguma coisa. Pode falar, Nilza. Você quer perguntar o que para a Cleide? Ela colocou alguma coisa aqui. O que ela assistiu, se é um documentário, a fonte, se a gente poderia vê-lo também. Ô, Nilza, é um trabalho feito por uma filha minha, a filha de uma aluna minha, a Zenaide, lá na UNAT. E ela apresentou, eles fizeram um curso aqui em Franca, desse luminoso, desse estado luminoso de Francisco de Assis, quando fala que essas grandes transformações na existência mesmo, é porque isso aí, esse estágio, né? Porque aqui fala assim, olha, a grande meta psicológica da existência terrestre já não é mais a personalidade que vive, mas a essência divina consubstanciada no ser, que se liberta do cárcere das reencarnações para iniciar novos ciclos de evolução transcendental. Então, nós, como espíritas, nós vamos mais a fundo e nós temos a noção da reencarnação. Como eles não estudam ou não colocam isso no estudo, eu só estou colaborando com o grupo no sentido assim, de materializar mais a nossa visão sobre esse estágio luminoso, que Francisco de Assis é considerado esse espírito que houve essa grande mudança na vida. Mas tem outros, não é só São Francisco. Madre Teresa chegou nesse patamar, certo? Ô, gente, Chico Xavier chegou nesse patamar. Então, são vários. São vários espíritos que de encarnação em encarnação, aos pouquinhos, foram evoluindo, até chegar nesse completo despertar de consciência plena. Gente, eu estou achando que está falando duas coisas diferentes. Deixa eu explicar, não, perguntar. Se o estado luminoso é o Cristo, é o estado crístico, né? Então, o momento a pessoa não precisa mais reencarnar, o espírito não precisa, atingiu o completo domínio, né? Pelo amor, completa identificação com Deus. Tá. Então, nós não podemos dar esses exemplos que vocês deram, eu acho. Primeiro, o Paulo. O Paulo reencarnou depois como Martim Lutero. Ou só foi missão, não sei. Nós podemos falar que a Madre Teresa não vai reencarnar, não precisa mais? Eu acho que a gente não sabe. Eu acho, e o Chico, por exemplo, acho que eles não precisam mais, eu também acho isso. Mas eu acho que nós não sabemos. Quando a gente vê o Emmanuel, por exemplo, o Emmanuel, para nós, gente, ele é assim, uma coisa espetacular, né? Um espírito elevadíssimo e tudo. No entanto, quantas encarnações temos do Emmanuel aí narradas, de muito trabalho, de tudo que já está relatado. Eu acho que esse ponto, assim, de não precisar mais reencarnar assim, eu acho que é mais, viu, gente? Eu acho que esse estado luminoso é isso, mas eu não sei se esses exemplos que estão sendo dados seria. Não sei, estou perguntando, viu? Nara, nós podemos dar esse exemplo enquanto relatividade. Joana deixa bem claro aí no parágrafo que eu falei no começo, que é relativo. Porque o absoluto mesmo é só Deus. Então, em termos de relatividade consciencial, sim, porque a consciência divina mesmo, nós jamais, em seu poder absoluto, em sua onisciência, em sua onipotência, em sua onipresença, nós jamais atingiremos. Senão, não existiria Deus. Não, mas eu estou falando disso. Não, estou dizendo. Nunca vamos... Eu entendi.
Nunca vamos ser igual a Deus. Por exemplo, Jesus não é igual a Deus. E ele é tudo, vamos supor. Não né? Então, concordo. O meu ponto foi, o meu coisa foi outro. Assim, a minha... Não, eu entendi o seu ponto, sim, Nara. Eu entendi perfeitamente. Mas Joana de Anjos deixa claro para nós que é relativo, não é absoluto. É uma iluminação relativa. Absoluta, só a de Deus. Em sua onisciência, em sua onipresença, em sua onipotência, em seu tudo, porque ele é a origem de todas as coisas. Então, você disse que não precisa mais reencarnar e que esses espíritos reencarnaram depois, certo? Mas eles já reencarnaram com essa consciência plena relativa, não absoluta. E aqui, ó, Nara, o exemplo foi só para dizer como que a gente vai entender, já não é mais a personalidade que vive, mas a essência divina consubstanciada no ser que se liberta do cárcere das reencarnações para iniciar novos ciclos de evolução transcendental. Quer dizer que aqui está falando em novos ciclos, você tem razão, novos e novos ciclos. Nem esses que já faz isso, já se liberta da personalidade em que vive para a essência divina, isso não quer dizer que eles estão deixando de evoluir, porque aqui ele fala, a própria Joana de Anjos fala, para iniciar novos ciclos. Então, é um entendimento ainda de finitude que a Joana de Anjos falou, lá, iniciar novos ciclos. Então, eu entendi a sua é muito inteligente a sua observação. Muito inteligente, porque tem sentido. Então, o espírito ele não precisa mais reencarnar, mas eu acho que, então, nesse estágio, ele ainda não é um Cristo. Sabe por quê? Se ele vai iniciar novos ciclos, nós não estamos entendendo que Cristo já atingiu tudo. Quando a gente vê assim a escala espírita, a gente vê lá os espíritos de sabedoria, os de bondade e tal, é uma ordem, né? Depois, a única ordem, espíritos puros. Foi isso que eu quis dizer, né? Então, esse estágio luminoso não precisa mais reencarnar, é um espírito que já tem o amor, que só reencarna para missões grandiosas, né? Para trazer o benefício e tal. Mas ainda, eu acho que ainda não é o estado crístico, é isso que eu, assim, pensei, não sei, viu? Não, muito Nara, bom. porque, eu vou ler o primeiro parágrafo da página 187, que já foi lido, Alcançando-se, no entanto, a consciência plena, logra-se o estágio superior da peregrinação terrestre. É aí, durante essa inabordável conquista, que se atinge o Cristo cósmico, penetrando-se no entendimento do mecanismo universal, nas leis da vida, embora os limites que fazem parte do espírito humano, na sua condição de relatividade ante o absoluto. Entendeu, Nara? Ele não precisa reencarnar, mas ele encarna. Ele encarna com missão. Ok. Gleide, você continua, então, por favor? Está no mergulhado ou está mais adiante? O luminoso já leu, né? O luminoso.
Agora o fascínio, isso. Olha. É o de baixo, é. É o fascínio. É o fascínio. O fascínio, é. O fascínio para a aquisição dessa autoconsciência, essa clara compreensão de sua finitude ante a infinitude da vida, propele o ser na direção ditosa de sua imortalidade vitoriosa. Tá vendo? Nós sabendo disso, da nossa finitude perante a nossa infinitude, isso são estímulos. É um estímulo muito grande para nós, porque é como se a gente falasse, eu vou alcançando isso eu vou alcançar um dia. Então, eu acho isso é a esperança. É a esperança da boa nova. É a esperança do Evangelho. E aqui a grande esperança psicológica de graça, que nos dá uma clareza de estudos, né, de Joana de Ângeles, para essa autoconsciência. A Marlene fez uma palestra outro dia sobre a finitude e a infinitude. Né, Marlene? Então, a Marlene pode falar para nós, explicar para nós isso aí. Adorei, é isso mesmo. Não tenho que explicar, não. É isso aí mesmo. Nós somos finitos enquanto estamos encarnados aqui, né? Não é porque a infinitude se abre para nós que nós já temos essa dimensão, né? Nós temos que primeiro viver com propriedade a nossa finitude aqui. Aprender a amar, mas é isso aí que ela está falando. Tá tudo ok. Ana Maria, você quer continuar lendo, amiga? Leio. Então, faz favor, a transferência, né? A transferência de um para outro. Vou começar. A transferência de um para outro nível de consciência objetiva enseja. Nossa, a letra está muito pequenininha, eu estou tendo dificuldade. Só um minutinho. A transferência de um para outro nível de consciência objetiva enseja a sublimação do ser, facultando-lhe a visão coletiva desde o alto, ao invés da limitada capacidade do verme que enxerga apenas o que se encontra à sua frente, ao tempo em que propicia encantamento e beleza, estimulando as novas e mais amplas conquistas para a libertação total. Eu deixo vocês explicarem. Não, Ana Maria, fala aí, amor. Se quiser, claro. Então, está aberto aí, gente. Eu vou só dar um empurrãozinho para a Ana Maria falar. Fala aí, Ana. Ana Maria, lembrando que a consciência objetiva é quando você se volta para o externo, para o outro, para a natureza, entendendo que está tudo interconectado. Eu entendi assim, falando um português bem diferente do seu, Ana. É à medida que a gente vai aprendendo, vai se autoconhecendo, certo? A gente deixa de ser como aquele verme que só enxerga ali na frentezinha enquanto ele está rastejando pela terra, certo? Aí a gente vai mudando, a gente vai conseguindo mais conquistas para que a gente tenha essa libertação total, que é que chega naquele ponto de não necessitar mais das reencarnações. É diferente na forma, né, Ana Maria? Porque o conteúdo é o mesmo, tá certinho? Certo. Diferença apenas de forma e não de conteúdo. Uhum. Isso mesmo, a gente pode imaginar o que um verme quer, gente, na vida. Quer muito pouco, não é, da vida? Quer uma plantinha para ele comer, o que mais? Quer muito pouco. E nós precisamos sair desse lugar, né?
Muito bem, Ana Maria, sua participação foi ótima. Nilza, você continua lendo bem? Estou seguindo aqui, viu, gente, assim, o que está na minha tela. Posso. Os sábios e mestres de todas as épocas, os místicos e santos, ao lado de artistas e cientistas de alto coturno espiritual, bem como os heróis de todas as expressões, conseguiram este logro, perdendo o ego e tornando-se Budas, Cristos, Mahatmas, taumaturgos. Então, aqui é o exemplo, né, que já foi citado, em que o ego deixa de existir em virtude do self. O ser existe não só para si, ou seja, pouco vê para si, vê num todo. A necessidade é dos outros, não só de si. Então, porque perdendo o ego, que é, né, o egoísmo, o interesse exclusivamente de si mesmo, que a gente ainda tem muito. Porque Cristo, né, Buda, Mahatma, foram seres, assim, exemplos daqueles mais da evolução para nós, assim, suprema, superior a todos, né? Quem atinge esse estágio que, né, que está sempre falando é que não tem mais aquela necessidade da reencarnação, né, em que vive não para si, mas para os outros. Falando em Mahatma, nós podemos citar também, Mahatma quer dizer a grande alma, Gandhi, o denominado o Mahatma, a grande alma. É mesmo, né? O Iris, está tudo certo aí, Iris? Quer comentar alguma coisa? Tudo certo, né, Iris? Não, tá tranquilo, tô gostando bastante. Você fala aí para nós, viu? Tá joia, obrigado. Você continua, então? O desaparecimento do eu apaixonado e perverso deu-se, não mediante a autonegação, a autodestruição, mas através da autodiluição das estratificações dos alicerces atávicos procedentes das experiências primárias da evolução. Nossa, que difícil. Vê se é isso que eu estou entendendo, Carla. Só quero para que nós possamos vencer o ego e conquistar o self, a gente não pode passar pelo processo de autonegação, né? Ou de se apequenar, ou da autodestruição. Mas é nesse crescendo lento mesmo, através das conquistas. Seria isso, Carla? Seria o autoconhecimento, né? A gente aceitar como nós somos, aceitar esses alicerces, né, das experiências primárias, né, que nós passamos, né? Todos nós passamos para evoluir. E então é compreendendo tudo isso que vai sendo diluído, né? E não erradicado, né? Tirado, né? Mas vai sendo incorporado, né? É isso mesmo, Carla, eu concordo com você. É o conhecimento em si, porque na evolução antropossociopsicológica, ele começa lá, inventando o fogo, a roda, né? Aí vem aquelas experiências que passam de geração para geração, de reencarnação para reencarnação, num constante vir a ser, numa constante transformação, até chegarmos à roda que nós conhecemos hoje, um pneumático, né?
Isso, não tem como desconsiderar todo esse processo. Não tem esse acervo, né? Não tem como desconsiderar. Esse acervo da humanidade. E é de vivência em vivência, passando por essas experiências, até chegar ao ponto do homem, que lá na antiga Grécia, eles, antes de Sócrates e depois de Sócrates, Sócrates é um marco, né, na história da filosofia ocidental. Justamente por isso, porque os gregos, eles viviam em função de busca da origem das coisas, em busca de conhecer o universo, né? Como ele é, como ele funciona, quem criou, se existe, né, um motor. Aristóteles falava num motor, né? Que nós sabemos que é Deus. Então, Sócrates veio com a célebre frase que estava inscrita lá no templo de Apolo, na ilha de Delfos. Homem, conhece-te. Porque se não conheceres você primeiro, você não será capaz de conhecer nem o universo e nem os deuses. Porque eles acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas. E deuses estes antropomórficos. Então vem Sócrates, um espírito iluminado, com essa sua sabedoria, e o homem, então, volta-se para si. E completa-se lá no Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, quando Kardec pergunta o que é preciso fazer, qual o meio, né, mais eficaz para nos afastar do mal e evoluir de maneira mais eficiente nessa vida. E o Espírito Santo Agostinho responde: homem, conhece-te, um sábio da antiguidade já vos disse. E aí que vem o despertar da consciência para o autoconhecimento, que antes era voltado apenas para o universo, para o exterior. Aí a fase de interiorização, agora nessa dialética, interiorizamos, é um processo dialético, porque o vir a ser é um processo dialético. Estávamos no externo, voltamos para o interno, e agora temos que retomar o externo com um novo patamar de consciência, porque já nos conectamos com a nossa essência. Agora nós vamos nos conectar com a essência do Criador de todas as coisas. Vamos entender melhor o funcionamento das leis, o porquê das leis, o para quê das leis, como é que Deus governa esse universo imenso? Através de leis. E incluindo, entre elas, a lei da reencarnação. Então, nós vamos entender por que que nós reencarnamos, para que reencarnamos, de onde viemos, onde estamos, em que patamar estamos e para onde vamos. Eis a grande questão da filosofia. Mas essa transformação aqui, que a Joana de Ângeles alerta, é que muitas vezes, no ímpeto da transformação, do desaparecimento do eu, não pode ser por autonegação e por autodestruição. Então, muitos dos nossos problemas psicológicos, patológicos principalmente, é que vem desse processo, que às vezes eu quero me transformar, mas a autonegação, a autodestruição, e não é por aí. A advertência da Joana de Ângeles, ela fala numa
autodiluição das estratificações. Quer dizer que é um processo lento. E não, como diz, eu quero me transformar, vou ser uma santa da noite para o dia. Não vai ser me autodestruindo ou me autonegando. Então, por isso que a advertência daqui do desaparecimento do eu é exatamente para não ser através de patológico ou atrapalhar nossa mente, como muitas vezes nós atrapalhamos e temos as doenças psicológicas. Eu só quero fazer uma pergunta. Se eu me fiz entender quando eu expliquei esse processo dialético, se todos sabem o que é a dialética, o que é o vir a ser, se alguém tem dúvida, pergunte que a gente esclarece. Porque às vezes a gente fala, mas não se faz entender. Não fala com aquela clareza, não é? Para se fazer entender. Tá aí, gente, se alguém... Se eu estiver enganada, acho que nem a Lara nem a Sônia têm o texto, né? Mas se uma de vocês ou as duas tiverem, me avisa. Posso passar, então? Não. Você tem, Sônia? Não tem, Marleninha. Acho que a Lara também não, né, Lara? Então, você lê, Ideli? Leio sim, Marlene. Um momentinho. É o último parágrafo dessa página, né? O trânsito, portanto, do self pelos diferentes níveis de consciência pode ter lugar mediante sofrimentos e êxtases, largas vivências do erro ou através dos processos das lentas transformações. Eu gostei desse lentas transformações, porque é assim que eu me sinto, viu, gente? Às vezes igual uma borboletinha lá no casulo, né? E é bem assim, não adianta a gente forçar. A Gleides falou aí, é verdade. Às vezes você fica com raiva, porque ainda tem aquele erro que você não consegue dominar totalmente. Mas não adianta, é aos poucos. O aprendizado sempre é de dentro para fora, né? Então, ele tem que acontecer nesse processo intrínseco aí, essa coisa de dentro mesmo. Então, através, às vezes, de muito sofrimento, momentos de êxtase que você tem que comemorar também, as suas pequenas conquistas. Então, eu acho muito importante isso. Eu queria agradecer aí a Ana Luísa, a Gleides, a Nada, sabe? As colegas que estudam tanto e que enriquecem muito esse estudo da gente. Ana Luísa, você falou, mas é muito clara a sua explanação. E a condução da Marleninha também não é por ser minha prima, mas ela é assim, tranquila, né? Fica aquela coisa gostosa, muito boa. Tenho aprendido muito. Muita gratidão. Nossa, Geli, me identifico também, viu? Estou devagarzinho, mas estou aqui. Tentando aprender. De fato, Joana de Anjos não cansa de repetir para nós que o processo é lento, né? Ela vem repetindo isso desde o começo do livro. É lento, é gradual. Não é feito de uma hora para outra a toque de caixa, não. É bem lento mesmo. E Kardec fala também no Livro dos Espíritos que a natureza não dá saltos grandes. Não dá. São pequenos saltinhos que, somados, vão resultar num saltão um dia, quando a nossa consciência estiver desperta, plenamente desperta. É isso mesmo. João, tá abertinho aí o seu PDF? Ou passa? Então vai, João. Acho que você vai terminar, viu, João? Peraí, como que começa o parágrafo? Desculpa. O trânsito, portanto, não. O príncipe Siddhartha... O príncipe Siddhartha Gautama, por exemplo, iluminou-se quando se deixou arrastar pela correnteza da vida em entrega total.
Paulo de Tarso... Não, pode ler o restante aí, porque é bem o que nós conversamos. Faz favor. Paulo de Tarso adquiriu a consciência objetiva no momento do magno fenômeno da aparição de Jesus, no deserto, às portas de Damasco. Francisco de Assis conseguiu os estigmas e a consciência plena quando depurado de todo desejo. Miguel Ângelo, após esculpir o Moisés e terminar a criação na Capela Sistina, entrou em êxtase e efundiu-se com a obra. Handel pairou acima da consciência cotidiana, enquanto compunha o Aleluia no seu imortal O Messias. Teresa de Ávila diluiu-se na consciência da cósmica, deixando-se consumir pelo total amor por Jesus. E Galileu, Newton, peraí, isso daqui eu não sei quem é. Tycho Brahe, o astrônomo, o grande astrônomo Tycho Brahe. Eu nunca tinha ouvido. Pronuncia-se Tycho Brahe. Tycho Brahe, Pasteur, Feynman, Hansen, Einstein, Max Planck, Heisenberg e modernos neurocientistas, quando esquecidos de si mesmos, entregam-se à obra de libertação da humanidade. Pode continuar? Não, acho que aqui você viu. Eu só gostaria de fazer um comentário aqui, Marlene. Ele fala aqui, não é, aquilo que a Nara colocou em dúvida, tá certo, duvidar, mas agora ela vem explicando tudo isso aí, né? Então, é importante pontuar que São Francisco de Assis, ele experimentou, né, o desejo. Ele não fugia de nada, não. Ele dizia assim, eu não posso me isolar. Eu tenho que estar em contato com o desejo, com o pecado, entre aspas, porque se eu não estiver em contato, eu não sei se eu vou deixar. Então, não adianta a gente se isolar e fugir, certo? Não adianta você fugir do ego, não adianta nada disso. Não adianta querer diluir, não adianta falar em sublimar, antes de você se deparar com a sombra, com a sua parte sombria. Não adianta, você tem que se defrontar com ela, encará-la frente a frente. É a história que eu falei aqui do Chapeuzinho Vermelho, que encontra com o lobo mau na floresta. E ele engole o Chapeuzinho Vermelho. Mas aí o Chapeuzinho vai passar por uma experiência e vai sair de dentro da barriga do lobo, certo? Pela ação do caçador, que é a alma, que é a consciência desperta, certo? E num novo patamar de consciência. E vai encontrar outra vez, porque ela vai fazer esse trajeto. É o nosso trajeto na jornada terrestre. E nós temos que encontrar com o nosso lobo mau. Certo? Nós temos que fazer esse encontro. Sem ele, não tem como. E São Francisco de Assis fez isso, para ele se escapar, até o ponto dele estar em contato com o pecado, entre aspas, e não sentir desejo. Desejo, paixão. Eu acho que esses exemplos que eles deram aqui, com licença só um pouquinho, eu acho que veio reforçar o que eu falei. Então, por exemplo, naquele parágrafo que você leu de novo, que não era preciso ler, falou que a conquista do Cristo cósmico foi alcançado com a consciência plena. Então, eu concordo, é isso mesmo. Nós vamos atingir esse patamar. Mas eu acho que o estado luminoso ainda não é essa consciência plena. Seria, no meu entender, o primeiro segundo da primeira hora desse despertar. Por isso que ele fala em seguida, vão iniciar novos ciclos de evolução transcendental.
Então, quando ela dá o exemplo aqui, que eu não estou falando que esse Cristo cósmico se é o absoluto de Deus. Não acho que, concordo, é isso mesmo que a gente estudou e sabe. Mas eu acho que o estado luminoso ainda não é o estágio do Cristo cósmico. É o primeiro despertar, que é um despertar, porque a pessoa já tem o amor e tudo, mas não precisa mais reencarnar e tudo, só que ele começa um estágio de caminhar para a plenitude do saber e do amor, igual Jesus. Mas eu acho que eles ainda não são. Eu acho que esse Handel, Teresa, Newton, Paulo de Tarso, Francis, nem estou desvalorizando eles, não estou, imagina, eu reverencio. Eu só estou dizendo que eles atingiram o estado luminoso, mas ainda não são Cristos. Tanto é que, por exemplo, o doutor Bezerra não precisa mais reencarnar. Espírito assim, que a gente sente, né? As vibrações desse espírito. E ele vive reverenciando Jesus, porque nenhum de nós, em plena consciência, vamos comparar doutor Bezerra com Jesus. Então, é isso que eu estava falando, que talvez eu não tenha sido entendida. Eu acho que o estágio luminoso, né, ainda não é o Cristo cósmico. Era essa a minha, e acho que agora, para mim, ficou claro quando ela deu estes exemplos aqui. Mas vocês entenderam, né, gente? O que eu estava querendo falar. É isso aí, Nara, é um direito que você tem de pensar assim, né? É direito seu. Mas ela deixa muito claro aqui para nós toda essa questão aí, principalmente citando esses exemplos aqui. Então, dando continuidade aqui, olha, Galileu, vocês sabem, foi o responsável pelo sistema heliocêntrico. O Newton foi o responsável pela mecânica quântica, pela lei da gravidade. Tycho Brahe, um grande astrônomo. Pasteur foi aquele, né, que inventou o processo de pasteurização. Semmelweis, ele foi o pai da antisepsia, certo? Ele é considerado o salvador das mães, porque as mulheres tinham febre pós-parto, né? E ele foi pesquisar, saber o porquê daquela febre. E ele descobriu que era falta de higienização, que era falta de fazer uma asepsia, uma higienização completa das mãos para fazer o parto. Então, são homens de grande valia. Hansen, né, descobriu a bactéria ou o vírus, não sei, que provoca a hanseníase. Einstein contribuiu com a lei da relatividade. Max Planck com a física quântica e Heisenberg também, certo? Então, são seres que tiveram seu momento luminoso, seu momento de iluminação. Isso é iluminação. Isso já é um estágio de iluminação. Handel, quando compôs Aleluia, aquela música maravilhosa que a Nara conhece, porque ela é da música, certo? Então, é isso aí, olha. Então, são seres iluminados. Tiveram seu momento luminoso ao fazerem as suas descobertas, as suas composições em benefício da humanidade. Saíram daquela consciência apenas de ego e se voltaram para o outro. É quando você consegue trabalhar não só para si,
e a sua corrutelinha familiar. Desculpe o termo, mas é isso aí. Você estende as suas ações ao bem da humanidade. Vamos lá, muito bom. Aí, a semana que vem, a gente já vai encerrar esse capítulo, aí já pode puxar esse assunto, que ao mesmo ela só vai concluir. Mas vamos deixar para a semana que vem, né? Muito bom, gente. Muito bom mesmo.